Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e será sempre. Amém. Por favor, leiam o Evangelho indicado para esse domingo 26 de janeiro de 2025, que é de São Lucas capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 21. Compartilhem essa leitura aí com outras pessoas, reflitam, pensem, rezem e logo após a vinheta voltaremos para a reflexão. Leia o Evangelho indicado e edifiquemos a nossa fé refletindo sobre o reino que Jesus nos propõe. Todos olharam e então dirão, vede como se amam. Este trecho do Evangelho, como também mais adiante, que nós trataremos no domingo que vem, encerra 2 ou 3 pontos inquietantes para nós nos nossos dias. Primeiro ponto, o lugar de onde Jesus lê Isaías, capítulo 61. E o segundo ponto que eu destaco é a enorme crise que havia nesta região da Palestina, provinda primeiro da perseguição atroz que Nero fizera aos judeus e aos judeus cristãos e às judias cristãs, matando, eliminando, escravizando, incendiando suas casas, suas produções agrícolas, etc. Terceiro ponto é que esta comunidade se organiza, a comunidade de Lucas, que ajuda o autor a produzir este evangelho para lê-lo, se instruir nele, também se dá depois da enorme guerra de resistência feita pelos judeus na Judéia, que resultou na morte de milhares, mais de 1 milhão deles, e o incêndio de Jerusalém e do sagrado templo para eles. Este ambiente produziu enorme miséria e pobreza. No primeiro ponto, a questão do lugar onde Jesus leu o Evangelho, que na verdade pode-se dizer que o Evangelho se transformou no Evangelho, esse texto do profeta que é Nazaré, a terra onde ele se criara, com quem ele se relacionara num passado recente com toda a população. Uma terra que o recebia após a sua enorme fama já por toda esta região. Mas nesta terra em que Jesus leu este trecho do profeta, 2 coisas acontecem na leitura. Primeiro, que ele assume o espírito profético, que tem o objetivo de consolar os exilados, de preparar o caminho para o seu retorno com cura, com cuidado profético e com o anúncio de justiça para sempre, graças à chegada de algum Messias que eles não sabiam quem. E o segundo é que Jesus toma para si esta missão profética anunciada pelo profeta Isaías, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. E aí vem uma relação das condições de pobreza das pessoas, como cegueira, como doença, como pobreza ao extremo, abandono, etc. A relação é imensa, bem correspondente com o ambiente da Guerra de 64, classificada pela perseguição, e pelo levante que redundou em milhares de pessoas que aí precisavam de consolo,
precisavam de cura, precisavam de restauração de suas vidas, recuperação, reconstrução. Também Jesus, na sinagoga judaica em Nazaré, aceita a missão de proclamar o ano aceitável, o ano da graça e aceitável para todos e para todas. Ocorre que isto era uma lei, desde os Levíticos, passando por Esdras, era uma lei que impunha que de 50 em 50 anos haveria perdão para somente os judeus e as judias, principalmente para os judeus, para os homens, perdão das dívidas e a recuperação das terras para que todos plantassem por algum tempo e assim produzissem alimentos com fartura. Jesus proclama o ano da graça, o ano aceitável para a vida toda, e não somente para os judeus, mas para todos os povos. Reforma agrária, em outras palavras. Divisão da terra, em outras palavras. Compartilhamento dos frutos da criação, em outras palavras. Esta mensagem de Jesus, de que ele se fazia Messias, isto é ungido. Esta palavra não se encontra no texto, mas ele é ungido. E quando é ungido, ele é incluído no projeto de Deus, como já fora antes no batizado no Rio Jordão, entre o povo, entre os pobres, muito bem configurados por São Lucas. Agora ele se inclui para ser um Messias que haverá de trazer a boa nova, trazer o evangelho de consolo, de recuperação, de libertação, de restauração da dignidade das vidas das pessoas atacadas nesta região. Jesus é esse todo. É aquele que assume a profecia como um profeta, agora no ambiente da nova aliança, no ambiente novo, no ambiente de uma nova proposta, mas profeta. E Jesus é este Messias enviado pelo Pai, enviado por Deus, incluso na própria missão divina, que é a de contemplar a todos e a todas, principalmente os mais empobrecidos, na perspectiva daquilo que ele chama me enviou para evangelizar os pobres, na graça da boa nova, que Marcos e Mateus chamarão do reino de Deus com justiça, que já chegara e aqui chegara em Jesus. Foi isso que ele interpretou a ler o profeta Isaías. Foi isso que ele se tornou ao dizer que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu e me enviou para os pobres. Para concluir, é preciso que se diga: se somos discípulos e discípulas dele, desse Jesus palestino, desse Jesus aí dentro desta sinagoga, desse Jesus aí em Nazaré, nós também devemos assumir o messianato dele junto aos pobres, juntos aos discriminados, juntos aos aleijados pela guerra, junto aos tornados paralíticos pela guerra, cegos pela opressão e pela violência. Se somos seguidores de Jesus, não há opção. Não há nem opção pelos pobres. É orientação natural, é orientação da fé, é a orientação do discipulado, é a orientação da fidelidade à compreensão deste Jesus. Nós, seus discípulos, nos colocamos nesta mesma perspectiva, como aliás, muito bem no texto atribuído a São Paulo, de 1 Coríntios, aqui também parte da relação das leituras, 1 Coríntios, no capítulo 12, quando
Paulo diz que não há mais judeus, gentios, gregos, enfim, todos são um só corpo. E todos somos um só corpo porque todos somos conclamados a sermos discípulos e discípulas de Jesus, formando este corpo de Jesus aqui e agora, nesta realidade em que vivemos. Nesta realidade, quando um arrogante, um peito estofado e cabelos mal penteados se imposta na presidência dos Estados Unidos e começa a perseguir a todos aqueles que para lá migraram, esperando novas oportunidades, que se empregaram em vários lugares do país e que agora são exportados, são caçados nos templos, nos restaurantes, nos cinemas, em toda parte, nas mesquitas, para serem expulsos, como já começa a ocorrer. O nosso lado é o lado deles. O nosso lado é no reconhecimento da causa da expulsão deles. É este o nosso lado, se seguimos Jesus. Não há escolha, não há opção. É orientação da natureza da fé e do discipulado. Essa é a nossa perspectiva. Esse é o nosso caminho. Este é o nosso lado. Este é o nosso lugar. Esta é a nossa companhia. Esta é a nossa missão. O Espírito que estava sobre Jesus e fazendo-o Messias, ungindo-o, é o mesmo que nos unge para sermos seus discípulos e discípulas em missão, em revolução, em luta, em militância, para mudarmos esta realidade tão cruel com os expulsos, com os migrantes e imigrantes, com os discriminados, com os massacrados que ainda saem com seus pulsos algemados e com as suas pernas acorrentadas, frutos bem do momento em que nós vivemos de perseguição, de fascismo, de neoliberalismo, de destruição dos direitos. O nosso lado, o nosso lugar é junto a estas pessoas perseguidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leia o Evangelho indicado e edifiquemos a nossa fé refletindo sobre o reino que Jesus nos propõe. Todos olharam e então dirão: vede como